Um susto na segunda-feira em Uberlândia, você acompanhou aqui no Manhã Total, um enxame de abelhas bem no centro da cidade, ali na Praça Clarimundo Carneiro. O que explica isso? É comum? E o que fazer caso as abelhas ataquem? Comigo, a bióloga e professora do Instituto de Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia, Ana Maria Bonetti. Ana Maria, obrigada, viu? Bom dia. É um prazer. Obrigada por ter vindo. Foi um susto e tanto, você também acompanhou as imagens. Sim. Dá pra gente explicar o que pode ter acontecido, Ana? Muito complicado, né? É bastante complicado. E o problema é que as abelhas, ali a gente teve um caso assim, foi uma tragédia, quando nós pensamos do ponto de vista da pessoa ferroada. E um acidente, quando nós pensamos do ponto de vista do que aconteceu. Era um enxame que estava passando ou era um enxame que estava instalado e caiu. A gente tem notícia de que tinha esse enxame ali e ele caiu naquele momento, mas ele não cai. Como foi isso? Então, a gente não tem a resposta para essas perguntas. Agora, por que essas abelhas estavam ali naquele lugar? Bom, elas estavam ali naquele lugar como elas poderiam estar em qualquer outro. A abelha procura um lugar seguro para nidificar. E esse lugar seguro pode ser na cidade ou pode ser no campo. Não importa para ela. Se ela tiver um bom lugar lá no campo, ela fica por lá e isso é ótimo. Mas se ela não encontrou e começa a migrar para procurar um lugar, ela chega na cidade. Se ela encontra um bloco de concreto que tem um buraquinho, lá dentro está ótimo. Se ela encontra um fogão velho onde ela possa entrar, ela fica. Uma chaminé, no caso ali, parece que tem um coreto, um lugar no teto, nas telhas, onde ela possa ficar, ela fica também. Normalmente, ela não vai sair assim buscando uma pessoa para atacar. Deve ter tido alguma situação que provocou essa instabilidade nesse enxame. Entendi. Eu não acredito que ele estivesse passando por ali e encontrou com essa pessoa. Não é isso que eu acredito. Como nós não sabemos a história desde o começo, não dá para a gente fazer agora uma avaliação precisa. Né? Agora, Ana, as abelhas, você disse que elas migram, elas buscam um lugar seguro para elas poderem construir a sua casa ali, construir vamos a dizer. Casa, né? Isso é por causa do desmatamento? Olha, uma das causas é o desmatamento, as queimadas, os agrotóxicos, começa a diminuir o número de hábitats que ela teria no campo. E ela começa a migrar para procurar um lugar melhor. Por acaso, ela passa por uma cidade. Não é que ela falou, bom, hoje eu vou para Uberlândia. Por acaso, ela passa por uma cidade, vê lá um telhado, oba, que é um lugarzinho bom. Então, algumas se estabelecem e depois chamam as outras e ficam ali. Então, esse é um grande problema. Você vê como a Inglaterra resolveu o problema, porque estava tendo muitos enxames nas cidades e estava tendo também uma diminuição de número de abelhas. Então, uma das coisas que as pessoas fazem é o quê? Chamar alguém para queimar. Isso. Vamos queimar ou vamos passar inseticida, vamos acabar com ela. Com isso, você destrói a abelha e isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós precisamos delas no ecossistema. Nós gostamos muito do mel, mas o principal produto da abelha é a polinização. Para que a gente continue tendo frutos, para a gente continuar a ter alimentos, para continuar tendo flores. Então, se você destrói a abelha, você faz um desequilíbrio no ecossistema e você não vai ter mais esses produtos que ela vinha polinizando. Calcula-se que é de mais de 50 bilhões de dólares a renda anual por causa da polinização feita pelas abelhas. Nossa. Elas contribuem com o sistema dessa forma. Então, a gente não pode acabar com elas. E na Inglaterra, elas estavam acabando porque elas chegavam na cidade, as pessoas queimavam, as pessoas tiravam. E o que as autoridades fizeram? Eles investiram, eles deram dinheiro para, numa reserva longe da cidade, ser investido em 50 hectares, uma plantação só de plantas apícolas que eles chamaram Corredor das Flores. Para que as abelhas tenham onde buscar o seu alimento, onde buscar o néctar, onde buscar o pólen, onde tem a água, para trazer para casa, para não precisar migrar para outros lugares. Isso há muito tempo, Ana? Isso daí foi o ano passado que eles deram essa resolução, porque estava diminuindo com esse problema de desaparecimento de abelha. Desapareceu lá também. Então, eles não queriam que desaparecessem as poucas que tinham sobrado. Então, não queriam que a população acabasse ainda com as outras. Então, eles fizeram isso daí. Nos Estados Unidos, eles estão incentivando os prédios que são construídos para eles colocarem. Você não vai fazer uma jardinagem, não vai fazer aquilo. Faz as jardinagens do prédio tudo com planta apícola, que tem flores bonitas também.
Então, os arquitetos podem estudar para colocar plantas. Nas cidades, é isso que eu sempre falo. Nas cidades, por que nós vamos plantar nos jardins? Vamos plantar também plantas apícolas, porque ela vem e vai embora, ela não fica ali. Então, eu ia te perguntar, quer dizer, ela está por ali, mas ela não vai nos atacar, ela está fazendo o papel dela. Ela está fazendo o papel dela. Agora, se tem algumas situações que são irritantes para a abelha, por exemplo, o barulho. Se você tacar pedra, para ver o que vai acontecer, ela vai vir atrás de você. Se você tiver com a motosserra ligada, ela também vai vir. Se você tiver, por exemplo, passando e bater num tronco ou numa árvore onde ela está, ela vai se assustar. Ela se sente ameaçada e vem. Entendi. Então, isso tudo é problema, a pessoa precisa ter muito cuidado. Nós gostamos muito da abelha porque ela produz o mel, que é muito interessante para nós. Mas precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque ela tem no veneno substâncias que são fatais e que provocam envenenamento seríssimo. Por exemplo, ela tem, quando ela te ferrou, ela tem uma substância chamada hialuronidase, que ela, no ferrão é para abrir o tecido. Para quê? Para injetar o veneno e ele se espalhar. Tá? Aí, depois que esse veneno se espalhou, ele vai chegar nas células e tem uma outra substância, que é a fosfolipase, que vai agir nos fosfolipídios que tem nas membranas das nossas células. Isso é intensificado por uma outra substância chamada melitina e ela vai fazer buraco na membrana da célula. Gente... Isso é horrível, claro. Dói demais. Além de doer, ainda vai te dando um problema sério. Aí depois ainda tem um mais sério, que é a apamina, que ela é neurotóxico. Com isso, você impede a atividade dos neurônios. Por isso que a pessoa estava caída, você impede, ela tem falta de ar, ela perde a consciência, diminui os movimentos. Então, com tudo isso, ela precisa ser socorrida muito rapidamente, porque é uma reação alérgica violenta que pode levar à morte. As pessoas não percebem isso. Por isso que o ideal... se eu vi uma comédia, a gente está mostrando agora o senhor que ficou lá, que ficou no caído. No caso ali, o que pode fazer? É chamar o socorro para poder agir. Imediatamente. A gente viu gente lá, colocando... Não, fizeram fumaça. Fumaça é uma coisa certa, porque vai afastar a abelha, ela vai tentar voltar para a casa dela. A água você também, tem que ter Ana? Também, porque ela também vai ser afastada dali para não chegar perto da pessoa. E as outras pessoas que estavam vendo, se afastar. Não fica por ali de curioso, vai para longe, porque se tiver alguma coisa ali, ela também vai pegar outra pessoa. E para quem não é alérgico, mas se você levar 50 ferroadas, 100 ferroadas, você vai ter o problema que esse senhor teve. E agora, para quem é alérgico, basta uma. Você vai ter edema de glote, você vai ter falta de ar, se não for socorrido, você vai morrer ali mesmo no local. Quando a gente encontra, a gente percebe uma colmeia na árvore de casa, dentro de casa, na empresa, o que fazer? Porque não vai lá tucutucar e não vai queimar, porque não pode também, Isso é excelente. Né, Ana Maria? Nós temos que chamar uma pessoa que tenha habilidade em manejo apícola. Nós estamos com esse problema em Uberlândia. Olha. Eu recebo muita ligação. Olha, eu estou com uma abelha em tal lugar, como que eu faço para tirar? O que eu faço com ela? Eu tento procurar uma pessoa, porque muita gente quer ter uma abelha no seu sítio, na sua propriedade, para depois extrair o mel. Ótimo. Então, a gente precisaria, e eu estou fazendo, aproveito aqui você, para fazer um apelo. Se alguém aqui em Uberlândia souber fazer esse manejo apícola para ir fazer a retirada do enxame, colocar numa caixa racional e levar para um lugar seguro, que pode ser o próprio sítio dele ou então de uma pessoa que queira ficar com aquela caixa, com aquele que aí nós passamos a chamar de colmeia. Então, se quiser ficar com aquilo, ótimo. Para deixar o telefone com vocês ou comigo, para a gente poder acessar quando nós tivermos um problema desse. Ali a gente até mostrou, né, um apicultor que foi lá, todo paramentado, então, tirar a caixa ali, Ana, para você acompanhar. Ah, tá. Ele é do Corpo de Bombeiros, né, Vaxi? A pedido de Corpo de Bombeiros, ele foi até lá para retirar da forma correta, com aquele uniforme. Isso, né, você precisa ter a indumentária certa. Exatamente. Você precisa saber manejar. Eu mesmo já tirei muitos enxames em telhados a 3 metros de altura. Já tirei um enxame imenso numa tulha, em um sítio que a pessoa não queria lá. Mas você precisa estar preparado, você precisa ir com tudo que precisa fazer de forma certa para você... Senão você vai ter um acidente sério, seríssimo. Deixa eu reforçar o apelo da Ana Maria Bonetti aqui no Manhã Total, para que você tenha experiência. Se você tem experiência em manejo apícola, né? Entra em contato conosco aqui na TV Paranaíba, porque a gente vai passar o contato
para Ana Maria Bonetti, para que a gente possa saber como lidar com as abelhas. Pelo amor de Deus, não vai tacar pedra na colmeia, não, gente. Não, ela não vai embora assim. Né? Não vão fazer isso, ela está ali fazendo o papel criança, às vezes, dela. brincando, cutuca. Já aconteceu um acidente aqui por causa disso. Exatamente. A criança cutucou com uma varinha. Não pode, pelo amor de Deus, é perigoso. A abelha é ótima, mas é perigoso, é muito tem que saber perigoso. Respeitar. Precisa respeitar, porque eu costumo dizer que a abelha ela não é agressiva, ela é defensiva, como qualquer ser humano. Quando ela se sente ameaçada, ela se defende. Só que a consequência dessa defensividade da abelha pode ser fatal para o ser humano. Então, precisa tomar cuidado. Muito bem. Adorei a nossa conversa com a Ana Maria Bonetti, que é bióloga e professora do Instituto de Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia, reforçando para vocês que têm experiência, entre em contato conosco. Viu? É o Instituto de Genética e Bioquímica. Obrigada, viu, Ana Maria? Volte sempre, eu agradeço tá? a oportunidade, porque a gente assim aproveita para fazer alguns esclarecimentos. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, viu, Ana Maria? Obrigada.